1 Samuel, capítulo 17, nós vamos iniciar no versículo 8. Diz o seguinte: Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolha entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. 10. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Dei-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Fecha seus olhos, Pai. Nós estamos diante da Tua palavra. O Teu Espírito já preparou aquilo que o Senhor deseja falar conosco hoje. E nós, nesse momento, declaramos a nossa mente, a nossa psique, ela está rendida ao Senhor. Nós pedimos que, pela Tua misericórdia, o Senhor nos alcance nessa noite e toque profundamente em nós, para que nós possamos sair daqui, não com uma palavra teórica, mas com uma revelação dentro do nosso coração. E assim nós possamos nos posicionar no Senhor e vivermos a vida que o Senhor tem para nós. Ensina-nos nessa noite aquilo que o Senhor deseja, porque a Tua palavra é o verdadeiro ensino que nós necessitamos nesse tempo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Você pode se assentar. Amados, nós estamos hoje concluindo a série sobre a jornada de Saul. Na primeira mensagem, nós aprendemos que é a narrativa que determina o nosso futuro. Recordam disso? A primeira mensagem nós falamos sobre isso. Baseado na história de Saul, na história desse homem que foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel, nós passeamos ali pela palavra e observamos qual que eram as narrativas que ele carregava sobre si e qual que foi o seu fim. Na segunda mensagem, nós aprendemos que o medo, ele pode governar as nossas decisões. Nós também explanamos o quanto que o medo ele estava presente na vida de Saul. E por temer homens, por desejar agradar a homens, infelizmente, Saul, ele desobedeceu, ele desagradou o coração do Senhor. E no momento em que ele faz isso, o que aconteceu com ele? Deus disse: eu já escolhi um homem que vai realmente fazer as minhas vontades. E quem era esse homem? Salmos 89, versículo 10 diz que foi Davi, um homem escolhido para substituir Saul. Então, na mensagem de hoje, eu quero compartilhar com vocês agora, como vencer o medo. E eu compartilho essa palavra, mas é fazendo uma pergunta: o que nós devemos fazer para vencer ao medo? Amém? Você quer descobrir nessa noite? Sim. Diga aí para quem está do seu lado: como, irmão, nós vamos vencer o medo? Como? Como será que nós devemos nos portar para vencer o medo? E para isso eu vou continuar lendo 1 Samuel, capítulo 17, agora lendo os versículos 20 em diante. O versículo 20 diz o seguinte: no dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Quem era Jessé? O pai de Davi. Chegou ao acampamento quando as tropas já estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e,
aos gritos, chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileiras contra fileiras. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados da guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, repita comigo, diga, o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou, diga comigo, Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam deles. Com muito? Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam deles com muito medo. E diziam um aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Versículo 20. Eu deixei para depois, só para você prestar atenção no que eu vou trazer. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto deles. Pergunta comigo, o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amados, a história que nós acabamos de ler, ela retrata um momento da vida de Saul, o primeiro rei de Israel. Naquela época eles viviam em guerra. E então existe uma nação que se levanta contra os israelitas. A nação era os filisteus. Ocorre que os filisteus, ele tem um guerreiro que desde a sua mocidade já estava no campo de batalha. E ele vem, se apresenta contra Israel, e Israel tem medo. Não só o exército, como nós acabamos de ler nos versículos 11. Saul, que era o próprio rei, o líder, o chefe de todo aquele exército, também está com medo. Então todos sabem disso. E a palavra destaca, eles estavam com muito medo. Mas, naquela mesma época, o pai de Davi lhe dá um comando. E qual foi o comando? Filho, prepara alguns alimentos e vá até o acampamento de Israel levar alguns alimentos para os seus irmãos. E Davi então prepara ali a bagagem para fazer aquela viagem. E quando ele chega no acampamento, ele deixa então as coisas sob o cuidado do guarda, e ele vê que ambos os exércitos se levantam, tanto o exército dos filisteus quanto o exército de Israel. Mas quando eles se põem ali, enfileirados, Israel está morrendo de medo. E Davi já começa a perguntar, né? O que está acontecendo? Ocorre que enquanto ele está naquele bate-papo, o gigante se levanta e começa a afrontar. Ele começa a falar coisas horrendas, amaldiçoar. Porque você já observou que todas as vezes que nós estamos prestes a enfrentar um ataque, nós ouvimos vozes. Ali o exército, Saul, Davi, todos eles escutam a voz de quem? Do gigante Golias. Mas Davi tem uma atitude totalmente diferente do exército de Israel, assim como do próprio rei.
deixei o versículo 20, para vocês observarem que o Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante. Davi não olhou para o que o gigante estava usando. Davi perguntou o quê? O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Irmãos, quando eu estava lendo, eu falei, como que todo mundo prestou atenção no tamanho do cara, presta atenção no tamanho da lança, que só a ponta dele tinha 7 quilos, e ele vem com uma conversa totalmente diferente. O que eu vou ganhar? Quem matar esse cara, qual que é a recompensa? Amados, a postura de Davi é a mesma postura de Jesus. Se você pegar Hebreus 10:2, ele vai dizer que para que eu e você tivesse uma vida completa, para que eu e você tivesse uma vida plena, uma vida em abundante, como João 10:10 diz, Cristo se sujeitou o quê? A cruz, porque ele não olhou para a cruz. Cristo olhou para quê? Para a recompensa. E aqui a gente já vê um grande segredo. A maioria de nós, quando estamos diante de situações caóticas, diante de desafio, nós olhamos para o tamanho do problema. Os nossos olhos focam no problema e não na recompensa. Mas Davi, ele segue o modelo que o próprio Cristo deixou. E eu fiz questão, irmãos, de pesquisar só para trazer para nós, para a gente ver o que não se trata de qualquer pessoa. A Ana está na salinha, não vou poder responder a pergunta dela, mas amanhã eu mostro essa apresentação para elas. Nós estávamos andando, indo tomar um sorvete aqui na rua, e a Ana olha para uma parede e diz assim, mamãe, por um acaso Golias era da altura dessa parede? Eu falei, deixa Deus te usar, menina, porque a mensagem já estava dentro de mim, e eu fiz a conta, olhei, filha, ele tinha quase 3 metros. Era assim, do tamanho dessa parede, dessa altura dessa parede. Irmãos, olha para a projeção, 2,90 metros. É quase 3 metros de altura. O capacete que ele usava tinha entre 3 a 6 quilos. A caneleira dele tinha entre 2 a 5 quilos. A haste da lança dele tinha entre 4 a 6 centímetros e pesava aproximadamente 7 quilos a ponta. O dado que ele usava era entre 2 a 4 quilos. Só a couraça que ele carregava no peito tinha 57 quilos. Isso significa dizer que Golias tinha 2,90 metros aproximadamente, segundo os historiadores, e só o peso que ele carregava no próprio corpo de armamento tinha algo aproximado a 75 quilos. E ele andava com um rapazinho em sua volta para quê? Para lhe munir daquilo que ele precisava. Ele tinha um escudeiro. Era uma característica do guerreiro. Davi olhou para o tamanho, Davi olhou para a couraça, Davi olhou para o tamanho da lança. Não. Davi não olha para nada disso. A única coisa que Davi perguntou foi, qual é a recompensa? E ele continua olhando para aquele gigante, e eu imagino, você se considera o cara, mas só até hoje. Porque a partir de agora, se você está pedindo um homem, eis aqui o homem. Só que olha o currículo de Davi antes de vencer o gigante. Filho de Jessé. Quem é Jessé? Quem é Jessé? Era o cara que tinha 8 filhos, dentre eles o Davi, e 3 está servindo aquele exército naquela época. Davi era só um pastorzinho de ovelha, enquanto o gigante usava ali uma couraça de 57 quilos, ele usava uma roupinha de pastor. Ele era desconhecido. E ele era o cara esquecido, ou o menino, esquecido pela própria família. Assim como muitos de nós. E a pergunta que fica é, onde nasceu a coragem de Davi?
Irmãos, essa palavra, ela nasce dentro de mim. Eu já compartilhei muito com a igreja quando eu estou estudando a trajetória do Saul. Mas quando eu chego no Davi, eu falo, o que faz esse cara ter tanta coragem? Porque se tem uma palavra que nós temos visto frequentemente na boca das pessoas, é a palavra medo. E uma coisa eu garanto para você, é fácil vencer o medo da cobra, do cachorro, daquilo que você vê na sua frente, que você sabe distinguir. Difícil é vencer os medos que você carrega e eu carrego, que nós nem sabemos identificar. Porque ele se aparece de uma outra forma e nós não percebemos como medo. Então a pergunta que fica é, onde nasce a coragem de Davi? Eu vou te apresentar 3 pontos, vou tentar ser rápida, o desafio. E o primeiro deles, nasce na palavra de Deus. A coragem de Davi nasceu na palavra de Deus, e eu vou te dizer por quê. Salmos 23, o versículo 1 e o versículo 2, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas do descanso. Você acha que Davi escreveu esses salmos depois que ele venceu Golias? Não. Ele escreveu antes, irmão. Eu imagino um Davi no meio das ovelhas, e enquanto ele estava no meio das ovelhas, ele recitava a palavra do Senhor. Não existia Bíblia como tem hoje, mas a palavra era dentro dele. Eu imagino aquele menino cantarolando com a sua harpazinha na mão e dedilhando ali e recitando os profetas, recitando outros salmos, recitando. Ele meditava na palavra do Senhor, até porque ele diz, bem-aventurado é o homem que tem ao Senhor, e pelo contrário o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Davi vivia a palavra, Davi declarava o tempo todo a palavra. Então onde nasce a coragem de Davi? A coragem de Davi, irmãos, não nasceu no campo de batalha, não nasceu diante do exército. A coragem de Davi nasceu da intimidade. O cara tinha prazer na lei do Senhor, ele amava estar na presença do Senhor. Irmãos, eu não sei você, mas hoje foi um dos dias que eu tinha que parar de ler a minha Bíblia e voltar um pouco ali para a palavra, para a organização. Tudo que eu queria era continuar. Tem dia que a gente queria parar o relógio e dizer assim, não tem trabalho hoje. Tem dia que a gente quer parar tudo e dizer, eu vou continuar aqui. Sabe por quê? Porque é nesse lugar que a coragem, ela nasce. E Paulo afirma isso. Em 2 Timóteo ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Davi foi habilitado, Davi foi treinado, não numa lança. Ele nem sabia manusear uma espada direito, mas ele sabia manusear o quê? A palavra. A coragem, irmãos, não pode nascer na vida de um guerreiro pela habilidade que ele tem de manusear naquela época a lança. Não, mas tem que nascer aonde? Na habilidade que ele tem de usar a palavra. E a própria Bíblia diz que a palavra é a espada. Essa é a verdade. Então a coragem começa na forma como nós interpretamos o quê? A realidade. Enquanto o exército de Saul e o próprio Saul olha para o tamanho do gigante, esse cara que conhecia a palavra olha e fala, ai, eu só lamento. Saul viu um gigante, porque Saul não conhecia a palavra, não tinha intimidade com a palavra. Davi via ele como? Olhava para um Golias e falava, eu só lamento. 3 metros, ou queda bonita.
porque você não tem aliança com o meu Deus. Era assim que ele falava. Ele não via um gigante, ele via um homem que não estava debaixo da promessa. Ele via um homem que não estava aliançado com o Deus vivo. Era assim que ele olhava. Mas a visão dele era aquela porque o coração dele estava cheio da palavra de Deus. Caso contrário, ele seria como o próprio exército. Ele seria como o próprio rei. Irmãos, quem é este filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Foi as palavras de Davi. Números, capítulo 23, versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para se arrepender. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Era promessa de Deus. Se eles fossem enfrentar esse gigante, o exército que fosse, a vitória era garantida. O que eles precisariam? Ouvir a voz de Deus. Irmãos, quando eu meditava nessa palavra, o primeiro tópico eu tinha colocado confiança. Mas aí eu voltei e Deus me fez lembrar do meu pai. O meu pai é um homem de palavra. Eu sou do tempo que o homem tinha palavra. E que se o homem desse a palavra, você não precisaria mais temer nada. Porque ele tinha dado a palavra. Então tudo começa com a palavra. Quando Deus dar a palavra, irmãos, pode confiar. A palavra de Deus é o atestado, é a assinatura que garante a sua vitória, que garante que você vai vencer, que garante que existe uma vida em abundância para mim e para você. É a palavra de Deus. Essa é a verdade. Então Davi se apegava à palavra por causa disso. Porque ele sabia que a palavra de Deus era a expressão do próprio caráter de Deus. Amém, igreja? C.S. Lewis, ele diz: coragem não é simplesmente uma das virtudes. É a forma de toda virtude no momento da prova. Coragem não é simplesmente uma das virtudes. É a forma de toda virtude no momento da prova. Davi estava diante das provas. Davi estava diante de um exército. E Davi se posiciona na palavra. Amém? Quando nós, enquanto igreja, falamos: amados, tenha seu tempo sozinho com Deus. Todos os dias gaste tempo na palavra. É porque nós sabemos, baseado no que está na própria palavra, que é ela que vai nos encher de coragem. Como que nós vencemos o medo? Na palavra de Deus, carregando dentro de nós a palavra viva. Amém? Glória a Deus. E o segundo ponto: como é que nasce a coragem? As orações respondidas. A palavra dentro de nós vai fazer com que nós nos posicionemos e buscamos o Senhor em quê? Em orar? Em oração. Mas vamos para a vida do Davizinho. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Depois daquele momento, o que acontece? Davi é conduzido até o rei Saul. E o rei Saul olha para ele e fala: você não tem coragem, você não tem condições, você não tem tamanho, você não tem habilidade, você não tem as armas, você não tem condições alguma de lutar contra Golias, que já é um guerreiro habilitado. E aí, quais foram as respostas de Davi? Davi disse a Saul, irmãos, é para rir quando você está lendo. Qual foi a resposta? Que ninguém desanime por causa dele. Amados, a gente está falando de um exército. Você está conversando com o rei. Ele põe o dedo na cara do rei e fala assim: começando por ti, se fosse eu tinha dito.
Não desanime por causa dele. Irmão, é muita coragem, é muita ousadia. O cara simplesmente olha e diz que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra este filisteu. O que Deus está falando para você hoje? Eles estavam desanimados por causa de um homem de praticamente 3 metros de altura. Por causa de alguém habilitado, treinado, e que já havia vencido tudo que passou na frente dele. Essa é a palavra de Deus para nós. Qual é a causa do seu desânimo? Qual é a causa, qual o motivo das suas lágrimas hoje? Qual é? É uma boa pergunta para nós. Mas a palavra de Deus é: substitua as palavras, substitua o Davi pelo próprio Espírito falando para nós que ninguém nesta noite desanime por qualquer gigante que esteja enfrentando. Amém? Mas Davi, ele continuou. Olha só, versículo 33. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu, que eu tinha te dito. Você ainda é jovem, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu, preste atenção na resposta de Davi: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Sim ou não? Sim. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás e batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Ele arrancava da boca, do urso, do leão. E se ele se levantava contra mim, eu agarrava ele pela a barba e golpeava até matar. E continuando, este seu servo matou o quê? Leão, urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e me livrará de quem? Desse filisteu. O cara tinha experiência, ele nunca tinha enfrentado Golias, mas ele já tinha enfrentado outros. E então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Irmãos, Davi, para cada enfrentamento com o urso e com o leão, o que ele estava dizendo? Eu já venci a luta da família, eu já venci batalha que veio contra meus filhos, eu já venci batalha financeira, eu já venci afronta no trabalho. E ele vai colecionando batalhas. E ele diz: o que é essa lutinha agora que veio na minha frente? Eu fui observar cada uma delas. Para quê? Para me trazer para nós essa noite. O que Davi está anunciando? Quando vinha uma luta, eu lutava. Como? Trazendo para a nossa realidade. Na oração. Quando uma luta bate na nossa porta, quando um desafio bate na nossa porta, o que eu tenho que fazer? A oração. Orar, irmãos. Buscar a Deus em oração. E se ficar difícil, jejum e oração. Disciplinas espirituais. Davi corria. Davi vinha para a casa do pai e dizia: pai, o senhor me deixou com aquelas ovelhas, mas o urso está querendo me matar com as poucas ovelhas e vai me levar junto. O senhor quer ficar sem filho? Era esse o discurso dele? Não. Ele enfrentava o urso, ele enfrentava o leão. Quando parecia não ter saída, eu continuava crendo, com aquele cajado na mão. Irmãos, ele fala: eu pegava pela barba dele, eu tirava o cordeiro da boca. Quando eu vi isso, sabe o que isso fala para nós? Tem batalhas que você olha na frente e você fala assim: não tem jeito, está na boca. Ele olhava: está na boca, mas não está morto. Está na boca, mas não é o fim. Você entende o que Deus está falando para nós nessa noite? Parece que está morto,
Mas o Davi dizia: eu arranco da boca do leão, eu arranco da boca do urso. O problema, irmãos, que às vezes a gente desiste muito fácil. Davi usava a própria palavra do tópico 1 para declarar a vitória. Oração requer o quê? Palavra. E ele diz: eu matei o urso. Isso fala e matei o leão, das diferentes áreas da nossa vida. Se Deus fez, se eu matei o urso, se eu matei o leão, eu vou matar este filisteu. Quando você coleciona, irmãos, vitória com o joelho no chão, você diz: essa é só mais uma, eu vou até o fim. E enquanto Deus não responder, eu não paro. O problema é que hoje nós estamos numa época inteligência artificial, rápida demais. 2 segundos, a resposta está na palma da mão. Amados, Deus não mudou. O tempo de oração é um tempo de treinamento. O tempo que Davi passou naquele pasto foi o tempo de treinamento dele. A palavra de Deus para mim e para você hoje nessa noite é: continue, confie, confiando. Amém? Você tem coleção de orações respondidas? Você tem coleção de orações respondidas? Irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos, inclusive, testemunhar. Eu tenho inúmeras, e principalmente com as crianças, com as meninas. Irmãos, quando a Isa era criancinha, bebê, de 3 anos, qual que era a marca dela no Colégio Batista? Quando uma criança adoecia na sala de aula, ela não pedia remédio, ela impunha as mãos, ela orava. Eu mais a Ana, quantas vezes a gente já teve orações respondidas? Um dia eu estava aqui, no quarteto, fazendo compra, início da noite. E quando nós vamos sair do supermercado, há um alvoroço, porque a moto de uma moça do caixa tinha sido roubada. E aquela agitação, aquela confusão. Eu pego as minhas compras, ponho no porta-mala do carro, entro no carro, ligo e saio. E eu vejo a moça à minha distância, ali na frente, com os policiais. Irmãos, quando eu estou saindo no carro, Deus disse: volta. Ao comando dele, volta. Quem está do meu lado? A Ana. Eu voltei. Eu disse: moça, faça favor. Eu não saí do carro. E ela em lágrimas. Eu disse: me dá a sua mão. E o policial olhando. Eu disse: Deus, a moto é dela. E na autoridade de Cristo Jesus eu declaro agora: vai devolver. Essa moto vai ser devolvida a ela. Em nome de Jesus, amém. Ela agradeceu: muito obrigada, senhora. Fomos embora. Uns 7 dias, 10 dias depois, eu não recordo agora, nós voltamos ao supermercado. Quem está comigo? A Ana. Mamãe, e a moça da moto? Lá vou eu: filha, vamos saber? Gente, cadê a moça da moto? Ah, acharam. Moço, quando disseram, encontraram. Aonde? Quem está do meu lado? A Ana. Está sendo o quê? Treinado, oração respondida. Eu estava contigo, amor? Não, era com a minha irmã, essa semana. Está dobrando aqui a rua. Ela disse: mamãe. Oi, Ana. Jesus manda a gente orar pelos que estão enfermos, não manda? Eu disse: manda. Mamãe, o problema é que se eu orar e a pessoa não for curada, eu vou passar vergonha. Eu disse: filha, aí está o problema. Muita gente está pensando como você. Aprenda uma coisa, não é sobre você. A palavra diz que esses sinais seguirão os que crerem. No nome do Senhor, eles expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Mamãe, mas se não for, eu continuo te dizendo, o seu papel é orar e o de Deus é curar. Amém, igreja?
Nós precisamos treinar quem está do nosso lado. Davi enfrentou o gigante, mas o treinamento dele não foi no campo de batalha. As orações respondidas dele foi lá quando ele era um pastorzinho de ovelha. Irmão, ser fiel no pouco e no muito o Senhor te colocará. Se não tem coragem de orar por coisas simples, tu acha que tu vai orar por um morto para ressuscitar? Se falta fé para orar por provisão, eu poderia te dar inúmeros exemplos. Marcela, me escuta muito, porque eu pego o telefone e digo, eu estou ligando para ti para ser minha testemunha. Não tem 10 dias. Eu fiz uma oração, irmão, não foi 1 hora. A oração foi, Deus, tu continua o mesmo Deus, a tua promessa diz isso. A minha conta está no negativo. Naquela mesma hora, dentro de 1 hora, 2 pessoas me ligou e falou, estou te ligando para ser sua paciente. Deus mudou. Quais são as orações que você tem colecionado como respondida? O Deus que livrou Davi do leão, livrou Davi do urso, livrou Davi de onde? Do filisteu. A coragem de hoje, irmãos, ela foi construída ontem. A coragem de hoje foi construída nas pequenas vitórias de ontem. Nós precisamos colecionar essas memórias, amém? Quais orações Deus já respondeu e você tem se esquecido? Quantos ursos Deus já derrotou na sua vida? É a pergunta que eu tenho para fazer a você. Grave essa. Você pode ler isso comigo? Diga comigo. A memória da fidelidade de Deus fortalece a coragem para enfrentar novos desafios. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Oração respondida gera memória. E essas memórias vai fazer você ter coragem. Amém? Primeiro tópico, qual foi? Aonde nasceu a coragem de Davi? Nasceu na palavra de? Segundo tópico, onde nasceu a coragem de Davi? Nas orações respondidas. E aonde nasce a coragem de Davi? Diga comigo, na renovação dos pensamentos. Amém? 1 Samuel capítulo 17, versículo 42. O filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era um moço ruivo, apenas um moço ruivo de boa aparência. Versículo 43 agora, vamos lá. O filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou quem? Davi. E disse mais a Davi, vem aqui, eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Irmão, eu quero te deixar essa frase, para você não se esquecer. Ponha isso na sua mente. O homem que conhece a Deus não será intimidado pelos gigantes que se encontram no caminho. Bora repetir de novo? Bem forte, voz de trovão. O homem que conhece a Deus não será intimidado pelos gigantes que encontra no caminho. Amém? Essa é a verdade. Se você e eu, nós conhecemos o Senhor, nós não vamos ser intimidados. Davi conhecia o Senhor. Davi conhecia Deus. Amados, nós falamos na semana passada e eu preciso trazer novamente. O medo é uma emoção. O medo foi criado por Deus, foi deixado por Deus, mas com um objetivo. Qual que é o objetivo? Proteção. O medo, ele tem a finalidade de nos proteger. Só que, infelizmente, quando o medo governa o homem, ele se torna danoso. Ele se torna um problema. Essa é a realidade. Quando nós olhamos, irmãos, desde o Éden,
Deus tinha dado um comando. Qual que era o comando? Não coma do fruto dessa árvore. O limite foi estabelecido por Deus. Você tem medo de entrar no mar? Quem não tem? A gente fica na parte mais rasa. Mas é o medo que nos impede de avançar. É o medo que nos impede de colocar 200 km por hora no carro, porque a gente sabe que isso é danoso. É o medo. E o medo, irmãos, existe um sistema que a gente conhece dentro da ciência como um sistema de luta ou fuga. O medo é que Deus colocou o medo dentro de nós como uma proteção. Quando você vê um leão, quando você vê algo que pode ser danoso para você, é para você liberar alguns neurotransmissores e você avançar. E você não ficar paralisado. Quando o medo é proteção, se um carro vem desgovernado na tua direção, é o medo que vai fazer você sair para um lado e você se desviar do carro. Então o medo era para ser proteção. Só que, infelizmente, quando o medo governa a nossa vida, o que acontece conosco? Ele se torna um problema, porque ele passa a guiar as nossas decisões. E a nossa decisão, ela precisa ser guiada pela nossa fé, não é pelo medo. Amém? As nossas decisões precisam ser governadas pela nossa fé e não pelo medo. Irmãos, eu vou te mostrar aqui, na própria palavra, eu chamo isso de método do rei Davi. Não era nem rei ainda, mas é Davi que dá um método de como nós vencermos o medo. Eu já te disse o primeiro tópico. O primeiro, ele fez o quê? Ele se apegou à palavra de Deus. O segundo, ele tinha as orações dele respondidas. Davi era um cara que já lutava, mas ele vencia as batalhas dele. E agora ele precisa da renovação de mente. Presta atenção. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, diz o seguinte: quando o Golias, ele tenta adentrar a mente do Davi, qual foi a resposta dele? Você vem contra mim com espada, lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti na minha força, na minha experiência. Não, ele diz, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Irmãos, ele dá nome. Ele nomeia, ele diz, eu vou contra ti, mas em nome, não é na minha experiência, não é na minha autoconfiança. A autoconfiança de Davi estava firmada no Deus, que sabia vencer batalhas. Essa é a verdade. A quem você afrontou. O problema, irmãos, é quando a gente está com medo, a gente dá nome para o marido, a gente dá nome para os filhos, a gente dá nome para o vizinho, a gente dá nome para o chefe, mas a gente não dá nome para quem de fato a gente deve dar. Irmãos, Davi sabia contra quem ele estava lutando. E ele continua, hoje mesmo, olha o decreto, hoje mesmo o Senhor me entregará você nas minhas mãos. O cara usa a boca. A morte e a vida estão aonde? Na língua. Aí é que ele assume. Quem? Ele disse, Deus vai vir, descer do céu e te matar. Presta atenção que enquanto ele está respondendo, o Golias, ele está respondendo na pessoa de Deus. Você vem contra mim, mas eu vou em nome do Senhor. Mas na hora que ele fala de matar, ele fala, hoje, olha aqui, ele assume a primeira pessoa. Eu matarei. Eu cortarei a tua cabeça hoje mesmo e darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra, e toda a saberá que há Deus em isso. Por que eu estou contando a história de Davi hoje, irmãos? Por que eu estou mencionando Davi hoje? Ele disse toda a terra. Irmãos, quando que Davi existiu? Mas até hoje nós estamos, ele fez com que eu e você conhecesse essa história dele. Toda a terra saberá que existe Deus em Israel. Testemunho, e ele continua, toda esta multidão saberá que o Senhor, preste atenção, o Senhor salva.
mas Ele salva não com espada. Deus não salva com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra e Ele entregará a todos vocês. Presta atenção. Todos vocês em quem? Nas nossas mãos. Uai, mas o Golias não ia cair, não era na mão de Davi? Presta atenção como ele conjuga os verbos. Como ele não é orgulhoso, presunçoso e autossuficiente. É um homem humilde que nem a própria vitória associou. Antes da vitória existir, ele não entregou, ele não chamou para si. Ele disse em nossas mãos. Ele não disse nas minhas mãos. Nas nossas mãos é na mão de quem? Do exército de Israel. A postura de Davi diante do gigante: eu vou em nome do Senhor. O que ele está dizendo? Eu confio em Deus. O Senhor me entregará. Ele confiava no caráter de Deus e na fidelidade de Deus. Eu matarei você e cortarei. Ele declara vitória antes da vitória existir. Ele declara vitória antes da vitória existir. Irmãos, nós precisamos aprender a usar a nossa língua. Nós precisamos usar os nossos lábios. O problema é que nós estamos olhando para coisa difícil. O que a gente está fazendo? Declarando derrota. Não tem jeito, está perdido, eu vou morrer, já deu ruim, estamos lascados mesmo. É assim que a gente vê as pessoas falando. Mas Davi declara a vitória antes dela existir. Amado, ele chama. Ele diz: céu, desce na terra. Nossa boca foi feita para isso. Nós precisamos fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. A vontade de Deus tem que ser feita na nossa casa, na nossa vida financeira, nos problemas que a gente tem enfrentado, no nosso trabalho. Nós não podemos nos deixar intimidar por um gigante, assim como Davi não deixou. O quarto, olha, diz: toda a terra saberá que é um Deus em Israel. Sua vitória dava testemunho da glória de Deus. A glória de Deus era manifestada naquela hora, irmãos. Porque até hoje nós estamos falando dela. E toda essa multidão, quando ele declara isso, ele está afirmando que a sua batalha, ela não era humana. A batalha que ele enfrentava era uma batalha espiritual. E 6, entregará todos vocês em nossas mãos. A luta não era individual. Ele não me entregará Golias. Ele me entregará os filisteus. Ele não me entregará nas minhas mãos. Ele me entrega para Israel. Deixa eu te falar algo. Alguém me perguntou isso essa semana. Deus, como que é essa história? Eu disse: você vence essa batalha que você está enfrentando agora. Os teus filhos vão ter que enfrentar ela lá na frente. Que história é essa, Deus? Irmãos, toda luta que você não vence, a sua descendência vai ter que vencer. Existem 3 heranças que você pode deixar para os seus filhos: financeira, emocional e espiritual. Mas toda família foca na financeira. Irmão, se você deixa herança financeira para os seus filhos e você não deixa filhos saudáveis emocionalmente, eu sinto muito. Mas era melhor que a financeira não existisse. Mas se você deixa uma herança espiritual, os seus filhos serão homens equilibrados. Logo eles poderão vencer financeiramente. Tem muita gente hoje se acabando, irmão, na vida financeira, porque recebeu uma herança maldita da parte dos seus pais. Qual é a herança que você quer deixar? Davi sabia com que ele lutava. E Davi se posiciona. Ele falou: ei, essa luta não é minha. Essa luta é de Israel. Todo Israel vai ser livre da mão desse infeliz. Essa foi a postura dele. E eu fiz questão de analisar todos os princípios. Estou terminando. Uma vida baseada em princípios esse homem vivia. A verdadeira coragem nasce da confiança em Deus e não na própria capacidade. Não confie nos seus títulos. Não confie nas suas amizades. Não confie nas suas habilidades. Confie em quem? No Senhor. A coragem de Davi vinha para daí. Não interessa. Eu vou vencer porque o Senhor é comigo. Segundo, a fé descansa no caráter e na fidelidade de Deus. Se Deus falou, está falado. Na minha casa é lei. Se meu marido disser que vai fazer alguma coisa, as meninas, ela nem discute, irmão. Porque se amor falou, está falado, ele vai fazer. Sabe qual que é o nosso problema? Você foi criado por gente covarde. Gente sem palavra. E hoje
você tem medo de confiar em Deus. Mas nós precisamos descobrir a paternidade de Deus e ter essa revelação, para que a gente possa viver como Davi. Davi era amadinho do papai? Não! Mas ele não estava preocupado com a rejeição que ele passou. Ele dizia, tem alguém que me acolhe, tem alguém que cuida de mim. Terceiro princípio, a fé declara a vitória antes dela ser vista. Começa a declarar vitória antes de você ver. E o quarto, a vitória do cristão existe para uma única razão. Revelar o quê? A glória de Deus. Deus não nos dará nada para a nossa própria glória. Quinto, Deus não depende de recursos humanos para realizar os seus propósitos. E sexto, quem entrega a batalha ao Senhor, luta com paz, porque sabe que a vitória pertence a quem? A Deus. Vamos ficar de pé? A postura de Davi nos ensina que a fé muda primeiro a nossa forma de enxergar a batalha e depois a forma como nós enfrentamos a batalha. Antes de vencer Golias com uma pedra, Davi já havia vencido o medo dentro do seu coração. Vença o medo e prospere. Por quê? Porque prosperidade não é dinheiro. A palavra no original ela traz equilíbrio, plenitude. É todas as áreas suas estarem bem. Qual que é o método de Davi? Rapidamente eu quero que você veja o passo. Primeiro, o método de Davi. Para você gravar nessa palavra. Primeiro, o que a palavra de Deus diz sobre a situação que você está enfrentando hoje? O que a palavra diz sobre a situação que você está enfrentando hoje? Busque na palavra. Escreva pelo menos um versículo, irmão. O segundo passo. Quais livramentos e respostas de oração Deus já realizou na sua vida? Irmãos, isso é resgatar a memória. É Lamentações 3. Eu quero trazer a memória que me dá esperança. Jeremias ensinou isso pra gente. Liste. Olha, nessa situação eu venci, nessa situação eu venci, nessa situação eu venci. Aí, o coisa ruim vai te dizer, mas demorou. Aí tu olha, não interessa. Mas chegou. E quando chegou, não chegou atrasado, chegou na hora certa. Demorou porque Deus estava gerando a minha estrutura. Tem uma coisa que eu aprendi na vida, irmãos. Eu sou prédio. E prédio demora mais para ser construído. Eu não sou qualquer casinha. Qualquer casinha se constrói rapidinho, meia boca e com qualquer pedreiro. Mas a gente tem que saber na mão de quem a gente está. E para você viver o que Deus tem para você, e se é grande, irmão, se prepare. Um prédio demora para ser construído. Qual que é o passo 3? O medo está baseado em fatos ou em possibilidades? Liste, isso é fato ou é a sua imaginação? Irmão, confronte teus pensamentos. Não tem jeito. Você diz, é mentira. Tem jeito sim. Ande no meio da rua, marche, pise, faça o que for. Mas declare, abre a boca. Isso é mentira. Isso não é verdade. Isso aqui a palavra do Senhor diz é isso. Isso é coisa da minha cabeça. Isso vem das memórias traumáticas. Confronte seus pensamentos. E o quarto, qual é o propósito? Qual é o próximo passo da obediência? Não pense no gigante. Davi não olhou para Golias. Ele diz, o que é que eu vou ganhar? Como vai ser eu curada? Como será o meu casamento feliz? Como será o meu casamento pleno? Como será filhos que vencem gigante? Como que será? Foque no próximo passo. Tira os olhos do gigante. O problema é que a gente fica preso aonde? No gigante. Mais uma frase. O problema é que nós aprendemos a discernir a voz mas ainda não reconhecemos a voz de Deus. Irmãos, eu atendo gente todo dia e o medo está presente na vida delas. E uma das coisas que eu mais falo para elas, o que Deus falou para você? As pessoas não sabem me responder. Por quê? Deus não fala comigo. Não é verdade, você não aprendeu a reconhecer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, põe isso na sua cabeça. Intimidade não é técnica. E o povo está ensinando técnica. Intimidade. Ele traz um resultado. O resultado é reconhecer a voz de Deus. Nós precisamos aprender a reconhecer a voz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Se você me ouvir, ainda que eu tente disfarçar,
você vai saber que sou eu que estou falando, não sabe? É esse nível que você tem que chegar em Deus. É tempo de aprender a reconhecer a voz. Todos os dias essa é a minha oração. Feche os seus olhos. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você levantasse a sua mão e vamos fazer uma declaração. Golias continuou na frente de Davi. Davi não ignorou Golias, mas Davi aprendeu a enxergar um Deus que era maior do que Golias. A prosperidade, irmãos, não começa quando os gigantes desaparecem. Ela começa quando a fé passa a governar as nossas decisões. Repita comigo hoje, eu amo declaração. Diga comigo hoje, eu decido que a voz de Deus será maior do que a voz do medo. Confiarei na sua palavra, lembrarei da sua fidelidade e darei passos de obediência, mesmo diante do gigante. Minha fé governará minhas decisões e viverei o propósito que Deus preparou para mim. Em nome de Jesus, amém. Amém.